despertando o propósito que está escondido em você, você já sentiu um vazio que parece impossível de preencher. Como se sua vida estivesse passando diante dos seus olhos, sem que você encontrasse um verdadeiro sentido. Esse sentimento não é um acidente, é um chamado silencioso, uma insistência interior que muitas vezes ignoramos. Na Bíblia, em Jeremias 2, 9 e 11, lemos: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança." Essa promessa revela que cada pessoa carrega um plano divino, um propósito que não depende das circunstâncias externas, mas da capacidade de ouvir a própria alma e confiar na direção que Deus estabelece. Platão já dizia que o verdadeiro conhecimento começa quando conseguimos reconhecer a própria ignorância. E é nesse processo de introspecção que muitos encontram o caminho para a sua realização. E também nos alerta que aquilo que ignoramos em nós mesmos tem o poder de nos controlar. O inconsciente guarda não apenas medos e sombras, mas também dons e talentos que, quando despertos, conduzem à vida plena, reconhecendo os sinais do propósito. Muitas vezes, o mundo nos ensina a buscar significado em conquistas externas, status ou reconhecimento, mas a ciência psicológica mostra que essas fontes oferecem apenas satisfação momentânea. Pesquisas sobre bem-estar e propósito de vida indicam que indivíduos que alinham suas ações com valores internos relatam níveis significativamente maiores de satisfação, saúde mental e resiliência diante das adversidades. Isso acontece porque nosso cérebro responde positivamente ao alinhamento entre intenção e ação, liberando dopamina e serotonina, substâncias que fortalecem a motivação e o senso de significado. Portanto, aquilo que você sente como inquietação é, na verdade, um convite para reconectar-se com sua essência e descobrir aquilo que já está dentro de você, ainda que oculto pelas camadas de medo, dúvida e condicionamentos sociais. A experiência prática confirma essa verdade. Pessoas comuns, muitas vezes sem grandes recursos ou oportunidades, descobrem seu propósito quando param de seguir fórmulas prontas e começam a observar atentamente seus próprios sinais internos. Uma professora que se sentia frustrada com sua carreira encontrou realização ao perceber que seu talento maior não estava apenas em ensinar conteúdos acadêmicos, mas em inspirar crianças a acreditar em si mesmas. Um empreendedor que acreditava que precisava acumular riqueza entendeu que sua verdadeira missão era usar sua experiência para apoiar pequenas comunidades, oferecendo conhecimento e ferramentas para que outras pessoas prosperassem. Essas histórias mostram que o propósito não é necessariamente grandioso aos olhos do mundo, mas profundo aos olhos de quem o vive. Além disso, há uma prova social inegável de que pessoas com propósito vivem mais plenamente. Um estudo conduzido pela Universidade de Michigan apontou que indivíduos que relatam sentir um forte senso de propósito têm 15% menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares e vivem mais anos com qualidade de vida superior. O próprio Rumi escreveu: "Não fique satisfeito com histórias como as coisas aconteceram com os outros. Desdobre seu próprio mito." Esse é o chamado: olhar para dentro, perceber padrões, paixões e dores que se repetem e entender que eles carregam pistas do seu propósito. Cada inquietação, cada dificuldade, cada dúvida não é um obstáculo, mas um guia para aquilo que você nasceu para cumprir. O primeiro passo é reconhecer esses sinais sem julgamento, com empatia consigo mesmo, e permitir que a fé e a introspecção conduzam seu olhar para dentro. Ao observar suas reações, o que desperta alegria, energia e sentido, você começa a mapear o território de seu propósito. Isso exige coragem, porque muitas vezes essas verdades internas desafiam expectativas externas ou confrontam crenças antigas. Mas é justamente nesse confronto que o crescimento ocorre. Aquilo que você sente chamado a fazer pode parecer pequeno ou improvável aos olhos do mundo, mas quando alinhado à sua essência, torna-se irresistível, transformador e libertador. A verdadeira descoberta de si mesmo começa quando você aceita que o propósito não é algo a ser inventado, mas algo a ser revelado, cultivado e vivido a cada passo consciente, a cada decisão que reflete quem você é de fato, libertando-se do medo e da dúvida. O medo e a dúvida são as maiores barreiras para descobrir e viver seu propósito.
Eles surgem silenciosos, quase imperceptíveis, e se instalam no coração de forma que você começa a questionar se é capaz, se é digno ou se o momento é realmente certo. Mas é justamente nesse espaço de incerteza que Deus age, oferecendo sinais sutis que guiam quem decide olhar com coragem para dentro de si. Em Isaías 4:1 e 10, lemos: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo nos lembra que não estamos sozinhos na jornada de descobrir nosso chamado. Cada passo, mesmo que tomado em dúvida, é amparado por uma força maior que nos capacita a superar obstáculos. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas sempre podemos escolher como reagir a cada situação. Marco Aurélio dizia que a mente disciplinada transforma desafios em oportunidades e que a percepção correta da realidade é o que nos permite agir com propósito. A psicologia moderna confirma isso ao mostrar que a forma como interpretamos nossos medos determina nossas respostas e nossa capacidade de avançar. O medo não precisa paralisar, ele pode se tornar um indicador valioso do que é importante para nós. Aquilo que nos assusta muitas vezes aponta para o território em que nosso potencial está escondido, porque os dons mais significativos exigem coragem para serem revelados. Na prática, pessoas comuns vivem isso todos os dias. Um jovem que hesita em seguir seu chamado artístico muitas vezes se sente intimidado pelas expectativas familiares, pelas críticas e pelo receio de fracasso. Porém, quando ele toma pequenas decisões alinhadas com sua paixão, menos mesmo que imperfeitas, menos começa a descobrir confiança e habilidades que antes estavam adormecidas, uma mãe que sente um chamado para servir a comunidade local enfrenta dúvidas sobre tempo e recursos. Mas cada ação realizada, por menor que pareça, gera impacto e confirma que sua missão está se revelando. Essas narrativas mostram que o propósito se manifesta quando aprendemos a agir apesar do medo, usando como guia em vez de obstáculo. Além disso, há evidências científicas de que enfrentar medos intencionalmente fortalece conexões neurais relacionadas à resiliência, autocontrole e tomada de decisão. Estudos mostram que pessoas que se expõem a desafios deliberados, mesmo pequenos, desenvolvem maior confiança, criatividade e percepção de significado em suas vidas. O filósofo Rumi afirmava que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você, e isso traduz exatamente a experiência de quem decide enfrentar a dúvida. Cada dificuldade se torna oportunidade de crescimento. Cada receio revela camadas do propósito ainda não despertas. O caminho para superar medo e dúvida começa com pequenos passos conscientes, observando padrões de comportamento, identificando situações que geram ansiedade e questionando suas próprias crenças limitantes. A fé atua como alicerce nesse processo, lembrando que cada ação alinhada com seu coração fortalece a confiança em Deus e em você mesmo. Cada decisão corajosa cria momentum, permitindo que você avance com clareza e serenidade, transformando incerteza em descoberta. A verdadeira liberdade surge quando entendemos que o propósito não espera que sejamos perfeitos. Ele espera que sejamos sinceros e dispostos a seguir a direção que já foi traçada em nosso interior, descobrindo o dom que Deus colocou em você. Dentro de você existem talentos e dons que muitas vezes permanecem adormecidos, escondidos sob camadas de medo, dúvida e condicionamentos sociais. Esses dons não são acidentes, são presentes que Deus colocou em você, com o propósito de cumprir algo único e significativo no mundo. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre a diversidade de dons e a importância de cada um no corpo de Cristo, mostrando que ninguém é dispensável e que cada talento contribui para um propósito maior. Reconhecer e valorizar essas habilidades não é orgulho, é responsabilidade espiritual, é compreender que aquilo que está em você tem poder para transformar não apenas sua vida, mas a de outros. A filosofia e a psicologia reforçam essa percepção. Jung nos ensina que a individuação, ou seja, o processo de se tornar quem realmente somos, passa pela identificação e integração dos talentos e da sombra. Cada habilidade que você negligencia, cada paixão que ignora,
representa energia desperdiçada que poderia gerar realização e impacto. Estudos em psicologia positiva mostram que pessoas que utilizam seus talentos regularmente experimentam maior satisfação, engajamento e bem-estar emocional. Isso significa que quando você reconhece e cultiva seus dons, não apenas encontra alegria pessoal, mas também aumenta sua capacidade de servir, influenciar e criar valor no mundo. Na vida cotidiana, exemplos práticos confirmam essa verdade. Um médico que inicialmente se sentia limitado à rotina do hospital descobre que seu verdadeiro talento está em ensinar outros profissionais, compartilhando conhecimento e inspirando mudanças na comunidade médica. Um artista que se comparava aos outros percebe que sua força está na autenticidade de sua expressão, e ao se permitir criar de acordo com sua visão, impacta pessoas de maneira profunda. Essas histórias mostram que descobrir seu propósito não é copiar modelos externos, mas identificar aquilo que ressoa com seu coração e energia, aquilo que Deus já plantou em você como ferramenta para cumprir seu chamado. A ciência também confirma que quando você atua em áreas alinhadas aos seus talentos, há ativação de regiões cerebrais ligadas à motivação, criatividade e sensação de recompensa. Pesquisas em neurociência mostram que o engajamento com atividades significativas libera dopamina e endorfina, reforçando a sensação de propósito e aumentando resiliência diante de desafios. Esse fenômeno explica por que pessoas que vivem de acordo com seus dons tendem a ser mais produtivas, mais felizes e mais persistentes, mesmo diante de obstáculos. Além disso, a prova social mostra que indivíduos que seguem seus talentos eles têm impacto real. Grandes líderes, cientistas e criadores frequentemente relatam que o sucesso não veio apenas de esforço, mas de alinhamento com aquilo que sentiam chamado a fazer. Rumi dizia que quando você faz as coisas que gosta, a alma se alegra e o mundo inteiro conspira a seu favor. Essa constatação é prática e replicável quando você identifica e utiliza seus dons. Oportunidades surgem, conexões se fortalecem e a vida se alinha com a missão que Deus preparou para você. Cada talento desperto revela uma peça do propósito maior, transformando a sensação de estagnação em clareza e direção. O desafio é simples na teoria, mas profundo na prática. Observar atentamente suas reações, identificar momentos de alegria intensa e energia elevada, perceber aquilo que desperta paixão genuína mesmo diante de dificuldades. O propósito se manifesta quando você decide agir de acordo com esses sinais, integrando seus dons à vida cotidiana e permitindo que eles sirvam a outros. Não é sobre perfeição, é sobre consistência, fé e atenção ao que Deus já colocou dentro de você. A descoberta e utilização consciente desses talentos cria não apenas satisfação pessoal, mas também significado duradouro, alinhando sua vida com algo maior do que você mesmo, transformando experiência em propósito. Cada experiência que você vive, cada dificuldade enfrentada, cada conquista e perda, carrega mensagens profundas que muitas vezes não percebemos à primeira vista. Deus usa situações, pessoas e desafios para revelar talentos e alinhar você com seu propósito. Em Romanos 8:28, aprendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que nada é acidental. Mesmo os momentos de dor e frustração possuem sentido quando observados com fé e consciência. A filosofia estoica reforça essa perspectiva, ensinando que eventos externos estão fora de nosso controle, mas podemos escolher como reagir e extrair aprendizado de cada experiência. Marco Aurélio afirmava que devemos olhar para cada obstáculo como oportunidade de crescimento, pois é na adversidade que a força interior se revela. A ciência psicológica confirma que nossas experiências moldam padrões de comportamento, crenças e habilidades cognitivas. A neuroplasticidade demonstra que cada desafio enfrentado cria conexões novas no cérebro, fortalecendo nossa capacidade de adaptação, empatia e tomada de decisão. Quando olhamos para nossas experiências passadas com atenção, conseguimos identificar padrões, paixões e limitações que, se integrados à nossa vida presente, apontam diretamente para nosso propósito. Aquilo que antes parecia perda ou fracasso pode se transformar em aprendizagem estratégica,
fornecendo insights sobre nossos talentos e valores mais profundos. Na prática, pessoas comuns mostram como experiências diversas revelam caminhos inesperados. Um profissional que sofreu demissão inesperada descobriu, ao olhar para dentro, que sua verdadeira vocação não estava no emprego anterior, mas em empreender para ajudar pessoas a desenvolver habilidades semelhantes às suas. Uma jovem que enfrentou rejeições repetidas percebeu que cada obstáculo aproximava de oportunidades mais alinhadas com seu talento e propósito, e que a persistência, guiada pela fé, era mais importante do que a aprovação imediata. Essas histórias comprovam que o propósito se manifesta quando interpretamos experiências com consciência, fé e coragem de aprender com elas, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Estudos em psicologia positiva indicam que pessoas que refletem sobre suas experiências e extraem sentido delas relatam maior resiliência, satisfação de vida e bem-estar emocional. Viktor Frankl, psiquiatra e autor de Ponto, em busca de sentido, enfatizou que o ser humano pode suportar qualquer circunstância se encontrar propósito, e que o sofrimento, quando compreendido, pode se tornar uma ferramenta poderosa para a realização pessoal e espiritual. Essa percepção mostra que enfrentar desafios não apenas fortalece caráter, mas revela talentos e vocações que estavam escondidos sob a superfície da rotina e das expectativas alheias. Além disso, a prova social é clara. Líderes, empreendedores e pessoas que alcançaram realização significativa relatam que momentos de dificuldade foram cruciais para direcionar suas escolhas e despertar habilidades ocultas. Cada obstáculo enfrentado com fé e reflexão aproxima você da compreensão de seu chamado. O verdadeiro despertar do propósito não depende da ausência de problemas, mas da capacidade de enxergar sentido em cada situação e utilizar experiências como guia. A fé atua como lente para interpretar esses sinais, permitindo que você transforme experiências em aprendizado prático, decisões conscientes e ação alinhada com seu propósito divino. Cada passo consciente diante da vida revela mais do que você nasceu para ser, transformando sua história pessoal em instrumento de impacto, aprendizado e realização duradoura, agindo com fé e propósito. Descobrir o propósito é apenas o começo. É na ação consciente que ele se revela plenamente. Ter clareza sobre seu chamado não é suficiente se você não começar a viver de acordo com ele. A Bíblia nos ensina em Tiago 2,17 que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que acreditar e compreender seu propósito sem agir é incompleto. Cada passo, cada decisão e cada atitude diária, alinhada com seus talentos, valores e fé, transforma potencial em realidade. É através de ações consistentes que o propósito deixa de ser apenas uma ideia ou sensação e se torna experiência concreta, impactando sua vida e a daqueles ao seu redor. A filosofia prática também sustenta essa visão. Aristóteles afirmava que a felicidade e a realização são alcançadas através da prática virtuosa e da ação repetida. A virtude não é um estado teórico, mas um hábito que se constrói no cotidiano. A psicologia comportamental moderna confirma isso, mostrando que comportamentos consistentes moldam hábitos, fortalecem habilidades e aumentam a autoconfiança. Quando você atua de forma alinhada com sua essência, mesmo diante de dificuldades, seu cérebro reforça circuitos de motivação, foco e resiliência, tornando mais natural a tomada de decisões que refletem seu verdadeiro propósito. Na vida prática, exemplos concretos ilustram essa verdade. Um jovem que sempre sentiu um chamado para servir a comunidade começou dedicando algumas horas por semana em projetos sociais. Com o tempo, essa ação consistente revelou talentos de liderança e empatia que ele nem sabia possuir, transformando sua carreira e sua visão de vida. Uma mulher que se sentia chamada à arte, mas temia o julgamento alheio, decidiu criar pequenas obras e compartilhá-las em círculos próximos. Com o tempo, seu talento foi reconhecido. Oportunidades surgiram e o que antes era dúvida se transformou em realização. Esses exemplos demonstram que a ação, mesmo que inicial e discreta, é a ponte que conecta a compreensão do propósito à vivência concreta dele. Além disso, estudos sociais mostram que pessoas engajadas em atividades alinhadas ao propósito apresentam níveis mais altos de bem-estar, autoestima e sensação de significado.
Estatísticas indicam que indivíduos que percebem suas ações como conectadas a um propósito relatam maior satisfação de vida, produtividade e resiliência em situações adversas. Viktor Frankl, ao analisar sua experiência nos campos de concentração, evidenciou que aqueles que conseguiam encontrar significado em suas ações resistiam melhor e encontravam forças para continuar. Essa lição, ela é aplicável hoje. Propósito não é sobre facilidade, mas sobre consistência, coragem e disposição para agir mesmo quando o caminho parece incerto. O desafio, portanto, é simples na teoria, mas profundo na prática. Agir com fé, mesmo diante do medo, dúvidas ou imperfeições. Cada passo consciente, cada escolha que reflete seus valores e dons, aproxima você do impacto que Deus preparou para a sua vida. É preciso começar onde está, com o que tem, e permitir que a consistência transforme pequenas ações em um legado de realização e serviço. Quando você integra a intenção, ação e fé, começa a perceber que o propósito não está escondido em algum lugar distante. Ele está vivo dentro de você, revelando-se a cada decisão tomada, a cada talento exercitado e a cada oportunidade de servir e inspirar outros. Agir com propósito significa viver com integridade, transformar potencial em resultados e permitir que sua vida se torne expressão tangível do chamado divino que sempre esteve presente em seu coração, superando obstáculos com esperança. Mesmo quando agimos com fé e clareza, obstáculos surgem de forma inevitável. Desânimo, críticas, frustrações e até perdas que pareciam inesperadas aparecem para testar nossa persistência e confiança. Isso nos mostra que a adversidade não é um obstáculo sem sentido, mas uma ferramenta de lapidação que fortalece caráter, paciência e fé, revelando aspectos do propósito que permaneceriam ocultos sem teste algum. A filosofia estoica reforça essa compreensão. Sêneca dizia que a dificuldade não destrói o homem, mas revela a força que já existe dentro dele. Cada obstáculo é uma oportunidade de treinamento interno, uma chance de fortalecer a mente e o coração. A psicologia moderna confirma que a resiliência, a capacidade de superar desafios, é desenvolvida por meio da exposição a situações adversas e da reflexão sobre elas. A ciência comportamental mostra que enfrentar obstáculos ativa áreas do cérebro responsáveis pelo planejamento, tomada de decisão e regulação emocional, fortalecendo habilidades que são essenciais para viver alinhado ao propósito. Aquilo que parecia incapacitante torna-se combustível para crescimento e descoberta pessoal. Mas a perspectiva cristã nos lembra que cada desafio tem propósito. Tiago 1, 2-4 nos instrui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Na prática, as histórias de superação exemplificam esse princípio. Um jovem que enfrentou rejeição repetida em sua carreira encontrou força para persistir. Ao alinhar suas ações com um que acreditava ser seu chamado, transformou dificuldades em aprendizado e oportunidades. Uma mãe que perdeu recursos materiais, enfrentou crises pessoais, percebeu que o verdadeiro impacto de sua vida estava no serviço, no cuidado e na transmissão de valores às pessoas ao seu redor. Cada desafio não apenas testou sua fé, mas abriu portas para que dons e talentos antes ocultos se manifestassem de maneira concreta e significativa. Essas narrativas, elas provam que a superação não é apenas resistência, mas transformação, e que a adversidade revela caminhos para cumprir o propósito que Deus já plantou em nós. Estudos sociais mostram que pessoas que enfrentam obstáculos com perseverança e fé apresentam maior satisfação de vida, saúde emocional e realização pessoal. Viktor Frankl, em busca de sentido, demonstrou que indivíduos que encontram significado nas dificuldades conseguem suportar desafios extremos e transformar sofrimento em crescimento. Essa lógica é replicável em nossa rotina. Quando reconhecemos que cada obstáculo tem potencial de aprendizado, nossas experiências deixam de ser apenas problemas e passam a ser indicadores do caminho que devemos seguir. A fé atua como lente interpretativa, permitindo que vejamos além do imediato e compreendamos o propósito oculto em cada situação. Superar obstáculos com esperança significa reconhecer que a jornada é contínua e que os desafios não definem o fim, mas sim a profundidade da vivência do propósito. Cada dificuldade enfrentada com fé e consciência
fortalece habilidades, revela talentos e abre caminhos para contribuições significativas no mundo. O propósito não se manifesta na ausência de problemas, mas na coragem de caminhar apesar deles, mantendo a visão do chamado que já está dentro de você. Cada experiência superada, cada decisão tomada com determinação e fé, aproxima você da realização completa de sua missão, transformando sua história pessoal em um testemunho vivo da força da esperança, da persistência e do alinhamento com o plano divino, vivendo o propósito revelado. O propósito que você buscou por tanto tempo não está distante ou fora do seu alcance. Ele sempre esteve dentro de você, esperando para ser despertado. Viver alinhado com ele significa transformar cada decisão, cada ação e cada momento de sua vida em expressão de sua essência e daquilo que Deus preparou para você. Em Jeremias 1:5 lemos: Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei. Eu o designei profeta às nações. Este versículo revela que a vida de propósito não é fruto do acaso, mas de um plano divino que começa antes mesmo da nossa existência física, e que cada um de nós carrega um chamado único, que merece ser descoberto e vivido plenamente. A filosofia e a psicologia nos ensinam que a autorrealização ocorre quando conseguimos alinhar nossas ações com nossos valores, talentos e aspirações mais profundas. Platão afirmava que o homem deve conhecer a si mesmo para viver com virtude. E Jung nos lembra que integrar os aspectos conscientes e inconscientes de nossa personalidade é essencial para despertar nosso verdadeiro potencial. Quando compreendemos nossas habilidades, paixões e padrões de comportamento, começamos a perceber sinais claros de direção, oportunidades de crescimento e caminhos que nos conduzem naturalmente à realização de nosso propósito. A ciência confirma que viver em alinhamento com nossos valores internos não só aumenta a satisfação e bem-estar, mas também fortalece nossa resiliência e capacidade de enfrentar adversidades. Na prática, muitas pessoas encontram sua realização ao observar o impacto de suas ações nos outros e na comunidade. Um professor que compreendeu que seu talento vai além do ensino de conteúdos e que consiste em inspirar jovens a acreditarem em si mesmos, transforma vidas diariamente. Um empreendedor que percebeu que sua missão não era acumular riqueza, mas capacitar outros a desenvolverem seus talentos, cria oportunidades que geram significado não apenas para ele, mas para todos que toca. Essas histórias demonstram que propósito não é necessariamente algo grandioso aos olhos do mundo, mas profundo e transformador para aqueles que se permitem viver de acordo com ele. A prova social reforça a importância de viver seu propósito. Pesquisas da Universidade de Michigan mostram que pessoas que percebem suas ações como alinhadas a um propósito relatam níveis mais altos de satisfação, saúde física e emocional e uma maior longevidade. Viktor Frankl, em sua experiência e estudos sobre significado, enfatizou que quem encontra propósito mesmo nas situações mais desafiadoras consegue resistir e transformar a realidade ao seu redor. Cada passo consciente e cada decisão alinhada com seu chamado cria um efeito multiplicador, fortalecendo sua autoconfiança, inspirando outros e aproximando você daquilo que Deus já colocou para ser manifestado através de sua vida. Viver o propósito revelado exige coragem, integridade e consistência. Significa enfrentar dúvidas, superar medos, aprender com experiências e manter o foco nos valores que refletem sua essência. Significa agir com intenção, mesmo diante de desafios, confiando que cada esforço está alinhado com um plano maior. Pergunte a si mesmo, como seria a sua vida se você abraçasse plenamente o que Deus criou em você? A resposta não está em teorias externas ou comparações, mas na prática diária de se dedicar àquilo que faz seu coração vibrar e que serve de instrumento para impacto positivo no mundo. Cada escolha, cada ação consciente, cada talento exercitado é uma manifestação concreta de seu propósito, transformando a rotina em experiência significativa e iluminando o caminho para outros que também buscam descobrir sua missão. O propósito não é apenas uma meta ou um destino, ele é o fluxo contínuo de vida, fé e realização que se manifesta quando você decide viver alinhado com o que Deus já colocou dentro de você. Cada passo dado com fé,
Cada ação guiada por valores e talentos desperta mais luz interior, mais clareza e mais impacto. Quando você abraça essa realidade, percebe que sua vida se torna testemunho vivo de transformação, esperança e serviço. Você não está apenas cumprindo um chamado, está inspirando outros a descobrir e viver o seu próprio propósito, criando uma corrente de significado e realização que se expande muito além de você mesmo.